Olá, você que está assistindo no replay, que bacana! Esse vídeo nós vamos trazer mais clareza de um planejamento estratégico. Afinal, o que é um plano sem estratégia de executar? Além disso, você vai aprender uma ferramenta incrível para implantar no seu dia a dia e diferenciar as atividades urgentes da que você pode delegar e até mesmo as que você nem precisa realizar. Agora, olha o pessoal chegando aqui no ao vivo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Bate-Papo do Coordenador, onde nós dividimos experiências, multiplicamos os nossos conhecimentos para facilitar o dia a dia do coordenador, para que ele possa superar os desafios diários no mundo da educação. E quantos são os desafios, não é mesmo? E o maior desafio a gente vai falar nessa noite. Eu sou Marcélia Fernandes e o tema de hoje é planejamento estratégico. Aliás, eu costumo dizer que planejar é fácil. O desafio é colocar em prática. E o que é um plano sem estratégia? Engasguei aqui. Nessa época do ano, os coordenadores aí planejando as estratégias, fazendo os planos de ações, mas também não só os coordenadores, mas de modo geral, nós fazemos planos a todo início de ano, é normal que isso aconteça. Temos um convidado especial, um especialista que vai nos ajudar a ter clareza por onde começar, quais são as melhores ações e para que o nosso plano de verdade tenha estratégia. Deixa eu convidar ele aqui para falar com a gente. Vamos lá. O professor Kleber. Eu já vou apresentar para vocês. Eu vou esperar ele entrar aqui para a gente conversar. Oi, Kleber. Boa Olá, noite. boa noite a todos, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, Kleber. Que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigado. Eu tô tiozinho, não estou enxergando direito, de vez em quando eu faço assim, mas a ideia é a gente bater um papo descontraído aqui e contribuir com o que for possível aí com vocês, tá bom? Que ótimo. Então, eu vou apresentar aqui, falar um pouquinho, o professor Kleber, que vocês vão conhecer aqui esta noite, quem ainda não conhece, não está nas redes dele. Ele é meu professor da faculdade, da minha pós em neuro, a minha pós agora de coaches de docentes. Tenho a honra de ter esse professor que tem me ensinado muitas coisas e adorei que ele tenha aceitado esse convite, porque de verdade vocês vão gostar bastante do que ele tem para dividir com a gente e trazer mais clareza aí num planejamento estratégico e mais assertivo. Kleber, por favor, se apresente aí para quem ainda não conhece. Legal, boa noite a todos. Então, eu tenho formações em gestão de pessoas, né, e depois gestão de pessoas e comportamento humano. E há 10 anos atrás eu comecei a trabalhar com coach e psicologia positiva, né, mais psicologia positiva do que coaching, mas aí acabei enveredando por outros caminhos também. Fiz 5 pós-graduações, neuroeducação, educação cognitiva, filosofia, formação docente para o ensino superior, fiz algumas extensões em cursos de psicologia analítica junguiana, atendimento infantil, atendimento adulto, mitologia grega, mitologia afro-brasileira. E eu acho que é isso. Né? Tem um blog de poemas, tenho 2 livros publicados, um de poema e um romance. É, é isso, né? Dou aula na Unicid, como de coach docente, coach life coaching. Já fui professor de ética na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E é isso. A ideia é trazer todo esse apanhado aí de conhecimento, de situações que eu já vivenciei. 13 anos numa multinacional francesa, passei por várias áreas lá dentro e contribuir com um pouco desse conhecimento e trazer algumas coisas aí para vocês. Incrível. Obrigada, professor, mais uma vez, por disponibilizar seu tempo e dividir com a gente os seus conhecimentos. Pessoal, dá para entender que quem está aqui com a gente esta noite é um especialista e vai contribuir bastante aí para a nossa prática.
Professor, falar de planejamento, eu costumo dizer assim, que planejar é fácil. O difícil é executar, né? É você colocar em prática. É, E por onde começar, então, fazer um planejamento estratégico? Professor, qual seria o primeiro passo? olha, primeiro eu gosto sempre de falar, Marcélia, e para todo mundo que está nos ouvindo, que primeiro que não tem receita pronta, né? Eu nunca acredito em receita pronta, até pelas minhas formações, né? A gente não, o coach junto com a filosofia, junto com a neuroeducação, junto com a psicologia positiva, junto com os estudos de Jung, me fez chegar a essa conclusão. Nada é simples, nada é fácil, não tem receita pronta para nada, mas eu acho que um ponto de partida legal é a questão da autorresponsabilidade, né? Na psicologia positiva, a gente fala de autoeficácia, né, que é até um passo antes de autorresponsabilidade. A autoeficácia é você tomar ciência, você ter ciência das tuas capacidades, né? Saber até onde você pode ir e potencializar isso, né? Então, o primeiro passo, a autoeficácia é quando você faz aquilo que você sabe que faz bem. E aí vira até, você faz até no processo de flow, que a gente chama, né? Também na psicologia positiva. Você entra num fluxo que aquilo é tão prazeroso, aquilo é tão natural para você, que você nem percebe que está fazendo e faz. Aí, então, depois da autoeficácia e desse processo de flow, de fazer bem o que gosta e nem perceber, a autorresponsabilidade, que é você assumir o protagonismo, assumir o papel da tua vida pessoal, na tua vida profissional. E aí a gente tem uma teoria chamada as 6 leis as 6 leis da autorresponsabilidade, que fala não criticar as pessoas, não reclamar de tudo que é circunstância que acontece em nossa volta, não atribuir culpa aos outros, ficar procurando culpado e entrar num processo de vitimação, não justificar erros, né? A gente erra aprendendo, então fazer do erro um degrau e não uma justificativa, e não julgar as pessoas, né? Ter empatia, ter um processo de não julgamento, de aceitar o outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a autorresponsabilidade ela entra nesse sentido. Ouvir as pessoas, né? Eu acho que o coordenador nesse papel de coordenação, Sim. que ele é um mediador, né? Um mediador de situações, mediador de inovação, de busca por novas formas de aprendizagem, né? A pandemia está aí para mostrar o quanto a gente tem que se reinventar todos os dias. Ele precisa proporcionar aos seus diretos, às pessoas que se relacionam com ele, reflexão, né? Ouvir essas pessoas na hora de implantar um projeto, dar a elas autonomia, atribuir a elas responsabilidade. Eu acho que isso é um papel importante nos dias de hoje para qualquer gestor e para um coordenador pedagógico que se relaciona com tantas personas diferentes, né? É o Sim, docente, é é o verdade. discente, é o pai, né? São os Eu acho que é alunos. por aí. São os alunos, são os pais dos alunos, são as ansiedades que são demandadas aí pela sociedade, porque as pessoas ainda depositam, né, no professor, na escola, na instituição de ensino, muita confiança, e num momento como esse de disruptura, né, de necessidade de adequação, né, para esse novo normal que a gente Um está momento de vivendo. transição também, né, professora? Uma nova era agora. Transição. Com certeza, muita coisa mudando, muito rápido, né, coisas que a gente vai ver num curso nosso lá na frente. O mundo é volátil, o mundo é incerto, o mundo é complexo, o mundo é ambíguo, e tudo isso faz com que a gente se adapte o tempo todo. Acho que adaptação é uma palavra-chave nos dias de hoje, para Sim, qualquer profissional, e para o coordenador pedagógico nem se fala. sim.
Achei muito importante também, quando a gente conversou isso na aula, professor, e por isso que veio essa ideia para fazer a live, quando a gente conversou sobre a autoeficácia. O quanto também é importante o coordenador reconhecer na sua equipe, não é isso que a gente conversou até? Eu falei, professor, o líder também precisa ter esse olhar para perceber as habilidades da sua equipe, principalmente até na hora de montar um plano estratégico, onde vai ter que delegar as tarefas, levar em consideração essas habilidades da equipe, não é mesmo? Se a gente parar para analisar, é claro que tem exceções, de novo, não tem receita pronta, mas muitas vezes o profissional é taxado de ruim, ou de incompetente, ou de não entregar aquilo que se espera dele, porque ele não está ajustado a pé, ele não está no lugar certo, né? A gente vê muito isso em times de futebol, por exemplo, que não é um time estrelado, não é um time cheio de craque, mas aí um técnico chega e ele coloca cada peça no seu devido lugar, e ele extrai o melhor de cada atleta naquilo que ele é bom. Porque é muito comum um movimento nas empresas e no mercado de modo geral de querer moldar as pessoas a qualquer custo, mas se você, antes disso, enquanto gestor, enquanto coordenador, olhar a característica de cada um, perceber, deixar a pessoa à vontade para mostrar quais são suas capacidades e potencialidades, eu acho legal, porque você vai colocar cada um na sua posição correta. E aí, quando você está jogando na posição correta, você nada a favor da correnteza e a coisa tende a dar certo. Exatamente. E quando você tende a nadar a favor da correnteza e não contra, você diminui os seus esforços, você se torna mais produtivo, mais eficaz. E quando se faz o que gosta, se faz com prazer também. Eu sempre penso dessa forma. Então, é uma habilidade do líder, sim, ao criar o seu planejamento estratégico, levar em consideração as habilidades de cada um. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou me aprofundar e vou pedir também para você, Kleber. Mas antes, eu queria até que você desse aquele exemplo que você comentou comigo na aula, onde você falou que trabalhava, e falou assim, olha, eu vejo que você me entrega essa tarefa na empresa que você trabalhava, alguma coisa com matemática, lembra que você me falou? Aí você mencionou, você entrega com muito esforço. Conta um pouquinho disso, Kleber, que eu acho que cabe aqui esse exemplo. Eu sou de humanas, né? Então a minha formação toda sempre foi psicologia positiva, psicologia analítica, enfim, filosofia, que é extremamente humano, teórico, profundo, né? Reflexivo. Então, para mim, Excel, matemática é bicho de sete cabeças, até hoje, né? Mas eu fazia gestão de uma equipe grande num call center, né? E eu tinha que fazer gestão de indicadores. Então, a minha gestora dizia isso, né? Eu peço para você fazer porque não tem outro. Né? Olha que elogio, né? Porque você faz, mas volta com a mão sangrando, volta cansado, te consome muita energia, porque não é o que você faz com prazer, não é o que você sabe, não é o que você busca no dia a dia se aprofundar. Por exemplo, se você pedir para eu escrever um texto de 10 páginas de hoje para amanhã de manhã, sobre qualquer tema que você pensar, eu vou te entregar um texto amanhã de manhã de 10 páginas. Pode não ser o melhor texto do mundo, mas ele vai estar lá com coerência, com começo, meio e fim, com alguma dignidade. Mas se você pedir para eu montar uma tabela dinâmica no Excel de hoje para amanhã de manhã, cheio de indicadores, eu vou amanhecer o dia acabado, cansado e vou entregar alguma coisa medíocre. Porque não é o meu, não está na minha essência, não está. Acho que é mais ou menos esse o exemplo, entendeu? Isso serve para o coordenador. Serve, professor. Quantas vezes o líder ele não tem esse cuidado, aí ele delega uma tarefa para alguém e a pessoa, por receber do seu líder aquela demanda, vai dar conta. Mas a que preço? A que custo? A que sacrifício? Por não ter a habilidade e não se identificar. Enquanto se você souber, enquanto líder, delegar as tarefas, levando em consideração as habilidades, se a pessoa sabe, se ela tem habilidade, se ela pode ser treinada, porque às vezes não sabe, mas se identifica, né? Não, eu não sei, mas me disponho. Então, levar isso em consideração num planejamento estratégico, eu acho que é eficaz e acho que é necessário.
Por exemplo, um professor maravilhoso pode não ser um bom coordenador, né? Porque de repente o papel dele é na sala mesmo de aula. Ali ele se encontra, né? O professor Clóvis de Barros Filho, que é professor filósofo da USP, né, e que participa de vários eventos, no Café Filosófico, na Cultura, domingo à noite, é parceiro do Karnal. Ele fala muito isso, ele fala, eu me transformo na sala, eu começo de manhã com pouca energia, ele fala, como se de Aham. manhã você ainda está meio ainda, né? Ele falou, dá 10 horas da manhã eu estou subindo na mesa, eu estou gritando, tem que vir professor de outra sala, falou, fala mais baixo, tal, porque eu estou fazendo o que eu gosto, o que me dá prazer. Então, adequar as pessoas e alocar as pessoas naquilo que elas têm potencialidade, eu acho que é um bom caminho. Eu acho que você vai ter uma produtividade mais assertiva, com menos sofrimento, com mais entrega. Eu acho que é por aí. Sim, não, eu também acho que seja o caminho. Agora, as 6 leis também que você trouxe, muito importante, da autorresponsabilidade, vamos dar um pouquinho mais de ênfase em cada uma delas, professor. O pessoal chegou aqui na live agora, talvez não tenha assistido no começo. Também acho muito importante essa questão para a gente conseguir aí também clarear um pouco mais a respeito de planejamento. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. As 6 leis da autorresponsabilidade, ela é baseada num estudo que ele diz o seguinte, olha que coisa importante e séria, né? Que apenas 2% da população, de modo geral, de novo, né? Sempre que traz número, eu tenho esse cuidado. É um recorte, é uma pesquisa, é empírico, não foi a esmo, mas não é uma receita, né? Sim. Que 2% apenas transforma o mundo, né? Faz coisas tão relevantes, tão grandes, que transformam o mundo. 13% assistem isso, esses 2%, e contribuem de vez em quando de alguma forma. Mas 85% não segue o que os outros dizem, deixa a vida me levar, é aquela história do eu vou vivendo um dia de cada vez e vamos embora. Então, olha que coisa importante que esse estudo traz, né? 2% está aí transformando o mundo. São pessoas que estão dando sangue, estão se expondo, estão muitas vezes sendo criticados, mas estão aí buscando melhorar esse mundo. 13% assiste isso e contribui, e 85% segue eu já vi até autores falando segue a manada, né? Como se fosse um animal seguindo uma manada sem pensar. E daí vem o aprofundamento desse estudo vai falar de 6 leis de responsabilidade, que é não criticar as pessoas, né? A gente, antes de criticar, a gente fazer uma autoanálise, né, do nosso papel em relação a tudo que a gente faz, não reclamar das circunstâncias. A psicologia positiva fala muito disso, né? Que a gente não controla as circunstâncias da vida. Você pode acordar amanhã, sair feliz da vida e bater o carro na marginal. Isso a gente não controla, mas as nossas atitudes intencionais a partir de uma circunstância inesperada é que faz a diferença. Não buscar culpados, né, ao invés de ficar procurando pessoas para atribuir a responsabilidade de alguma coisa, chama para si, né? Ou a pessoa errou porque tem dificuldade, porque não sabe, porque não está preparado para aquilo. O papel do mentor, do gestor, do coordenador é ajudar, é apoiar, é fazer mentoria, né? Não se fazer de vítima, né? A vitimização é um tema tratado também dentro da psicologia positiva, porque é muito ruim, né? Você acaba criando ruminação de pensamentos, né? Repetição de pensamentos negativos em relação a você mesmo, não justificar seus erros, né? Ao invés de sair justificando o erro, aprenda com eles, faça dos erros um degrau, degraus, né? Para onde você quer chegar. Do átomo ao anjo, existe várias etapas, né? A natureza não dá salto, né? Você sai do átomo ao anjo, então você vai errar, você vai aprender. E a questão do julgamento também. Então,
não julgar as pessoas, não rotular, né? A gente rotula muito, né? Ah, eu não vou com a cara daquele, nem conhece e não vai com a cara, ou então não vou atribuir tal responsabilidade para aquele que eu acho que ele não tem competência para isso, mas não fez nenhuma análise para entender se ele tem competência ou não. É a autorresponsabilidade mesmo, é antes de expor problemas e culpar o mundo, trazer para si boa parte dessa responsabilidade. É a liderança pelo exemplo, né? Ótimo. É incrível. Eu amei aqui. A gente já tinha visto em aula, mas eu tinha que trazer para vocês para dividir com mais pessoas, porque a autorresponsabilidade é, como o professor disse, é um passo antes de você ter um planejamento estratégico. É você entender qual é a sua parte naquele projeto, qual é a sua parte, qual é a sua responsabilidade. É entender também que os erros fazem parte do processo. Não ver os erros como um obstáculo, como algo ruim, mas o que é que essa situação, o que esse problema pode me ensinar? É não criticar os outros, não julgar, principalmente um coordenador, não julgar a sua equipe, não diminuir os profissionais da sua equipe, muito pelo contrário, é ouvir na sua essência, ouvir de verdade, né, professor? Não é só escutar, é ouvir as ideias, dividir, construir juntos. É isso, professor, que eu entendi? É nessa linha de raciocínio? É, com certeza. Não, você tocou em pontos importantes. A escuta ativa, ela é muito importante, né? Você tem um teórico americano especializado em Jung que ele fala assim: diante de um ser humano, seja apenas outro ser humano, né? Por mais que você tenha cargo, por mais que você esteja numa posição de chefia, de coordenação, de gerência, enfim, você está, né? É transitório isso, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, diante disso, a escuta ativa, ouvir o outro na essência, é muito importante, porque quando a gente para ouvir o outro na essência, tem muito recado, tem muitos recados ali importantes. E às vezes a liderança peca por não ouvir. Às vezes as decisões são monocráticas, são verticais, né? Alguém decide lá em cima coisas que vai impactar várias pessoas, né? Vai impactar o docente, vai impactar o discente, vai impactar o planejamento estratégico, vai impactar o cronograma, vai impactar a grade curricular, vai impactar currículo, vai impactar tanta coisa, e a decisão ela é vertical. Então, e aí depois que dá errado, aí fica mais difícil, porque tem que voltar. Né? Então, quando você ouve, escuta na essência, compartilha a responsabilidade, confia nas pessoas, você são decisões horizontais, né? Todos estão cria engajamento, a pessoa se engaja porque ela também se sente importante. É diferente de você falar, a partir da manhã é assim. Ah, mas por quê? Porque eu decidi que é assim. Porque a direção decidiu que é assim. Só que, na maioria das vezes, quem sabe o que precisa ajustar, corrigir, melhorar é quem está na linha de frente. É quem está na sala de aula, é quem está ali passando por dificuldades que muitas vezes até nem chega na coordenação, na direção, por N motivos. Então, quando você envolve as pessoas, você cria engajamento, você cria responsabilidade. E o resultado tende a ser mais estruturado, porque estão todos na mesma página. Excelente essa questão de envolver, porque também eu penso que as pessoas, de modo geral, todos nós seres humanos queremos o quê? Nos sentir parte, pertencente a algo. Todos nós queremos nos sentir pertencente, né? Isso, professor, que a psicologia diz também? Aliás, é uma das etapas do. Você está me fazendo lembrar de coisas do coach antigamente que eu me formei, né? Isso faz base da pirâmide neurológica, se eu não me engano, é pirâmide neurológica, né? Que começa, é parecido com a pirâmide de Maslow, mas ela é mais complexa. Que o ser humano sai de um estado raso, onde ele é aquilo que ele vê, aquilo que ele consegue pegar, ele é muito raso ainda na sua essência. E ele vai ganhando corpo, consciência e o sentido de pertencimento, ele é uma das últimas etapas dessa pirâmide. É lá em cima, né, quando a pessoa se sente pertencente a um grupo, ela se sente pertencente a uma instituição, a uma família.
é muito importante isso. Tem a ver com a psicologia social, né? O sentido de identidade, né? O processo de identidade e o senso de pertencimento a algo que é geralmente maior do que a gente. Isso é muito interessante. Inclusive, quando você fala em mindsets acadêmicos, que são mindsets, mudanças de mindsets na docência universitário, né, no nível universitário, isso é muito importante, porque às vezes o aluno ele não tem ambiente na casa dele que faça com que ele se sinta importante. Então, ele não é importante em casa. O ambiente é até difícil, o ambiente às vezes com uma série de problemas, então ele não é importante lá, ele não se acha importante na comunidade, ele não se acha importante no emprego, ele se acha, ele se sente numa classe muito inferiorizada. Mas quando ele está na sala de aula, que tem esse envolvimento, que ele é empoderado, ele é sujeito, ele tem autonomia, né? Ele tem aprendizagem significativa, a história dele importa. Na sala de aula, ele tem tudo aquilo que ele não tem fora dela. Ele é importante, ele se sente pertencente àquele ambiente, ele entrega coisas que geram valores para ele e mudança de comportamento, porque a aprendizagem ela só é significativa quando ela muda comportamento. E isso só acontece quando a pessoa vê sentido naquilo que está aprendendo. Se ela não vê sentido, é só acúmulo de informações que não significam nada, entendeu? Ótimo, linda explicação. E pensando num planejamento estratégico, quando eu ouço e o professor ele dá opinião e juntos a gente discute aquela ideia e chegamos a um senso comum, como você mesmo disse, isso traz comprometimento. E uma vez que você me ouve no planejamento e eu, enquanto professor, dou minha opinião e a gente talvez decide algumas datas juntos e a gente vê a melhor forma, viabiliza o processo, faz com que o professor se sinta parte do processo, que ele se comprometa, porque ele também concordou com aquelas datas, por exemplo. Então, é um compromisso, agora não é mais algo imposto. E quando eu estou envolvida pelo compromisso, eu não estou mais envolvida pela obrigação, pela obrigatoriedade de cumprir com aquele prazo. E fica tudo mais natural e mais fácil de acontecer. E com isso a gente passa, então, de um planejamento tão teórico a um planejamento mais estratégico, onde todos podem opinar, as ideias discutidas juntas, é mais fácil que esse plano sobreviva ao campo de batalha, que esse plano no decorrer do ano, ele realmente consiga ser executado. Dentro dessa dificuldade toda aí de colocar esse plano em ação, acho que tem algo muito relevante também, professor, que é a organização do tempo. Em algum momento, agora há pouco, você disse para mim assim, a gente não tem controle das coisas que acontecem. Inclusive nas leis da autorresponsabilidade, de não ficar culpando as coisas, o contexto. Ok. E muito importante também a gente pensar que já deu esse negócio de culpar a pandemia, né? Eu até falei, professora, há um tempo atrás para a minha equipe, que, gente, a pandemia virou a muleta. Desculpa de aleijado, tem aquela famosa frase, né? Ah, é a muleta, desculpa de aleijado, tudo é a pandemia, porque é a pandemia. Então, não dá mais para ficar culpando o contexto pelo que está acontecendo, mas focar nas coisas que você tem domínio, nas coisas que você tem controle. Eu costumo dizer, Kleber, eu e a Carol aqui na Midas, que não temos gestão do tempo. O que nós temos são as gestões das nossas ações. Porque eu não consigo mudar as horas do relógio, você não consegue mudar os dias da semana, mas a gente consegue planejar as nossas ações que estão no nosso domínio, nosso controle, que são das nossas responsabilidades. E organizar isso da melhor forma. Não é isso, Kleber? Com certeza. A gestão do tempo ela é um assunto discutida, é um assunto relevante em vários aspectos, né? Porque tem a ver com meta, por exemplo. Uma meta sem estruturação, ela não é uma meta, ela é um devaneio, a gente brinca, a gente fala, é um devaneio. Se você não estipula o tempo, se você não prioriza, aí você pode falar até de priorizações de um sistema básico de priorização de tempo, como, por exemplo, você definir o que é desejo, o que é necessidade e o que é mandatório. Geralmente, você faz primeiro o que é mandatório.
E o que significa mandatório? É aquilo que não pode esperar, é aquilo que tem que ser feito urgentemente para estancar algum problema, é aquilo que precisa ser feito para melhorar o todo daquele negócio, daquele empreendimento, daquele objetivo, daquele projeto. Isso é mandatório. Necessário é aquilo que precisa, mas pode esperar um pouco, não é mandatório, é só necessário. E em terceiro, o que é desejo. O nosso desejo é que muitas coisas sejam diferentes, né? Quando a gente pensa na educação, o nosso desejo é que tudo fosse muito melhor. Só que se a gente colocar numa lista de prioridade tudo que é desejo primeiro, vai ter coisas que é muito mais importante do que o desejo, que vai ficar para depois. Então, as primeiras coisas primeiro, né? O que é mandatório primeiro, o que é necessário depois, o que é desejo vai ter que esperar um pouco. É assim que funciona. É assim porque o mundo é capitalista, não tem dinheiro para implantar tudo de uma vez. É assim porque o tempo é escasso, né? E tempo hoje em dia é um recurso muito caro. Então tem uma série de questões que faz com que a gente tenha necessidade de organizar a nossa vida em relação à gestão do tempo para a gente se tornar mais produtivo. Excelente. E se tornar mais produtivo nos dias de hoje, o mercado de trabalho, de modo geral, independente da área, é o que mais exige dos profissionais, que você seja mais produtivo. Só que, junto com a produtividade que é exigida, a demanda também tem aumentado ainda mais. Se tratando da educação, que passa por um momento de transição aí da era da tecnologia, pelas mudanças que nós estamos tendo, ainda mais se torna necessário que os profissionais da educação consigam gerenciar e organizar as suas ações de modo a ser mais produtivos, com foco, com disciplina. E falando nisso, professor, o nosso curso, o Método Rápido de Gestão de Tempo Diária, aqui da Midas Educação, estão com as vagas abertas, o link está lá na bio. É a segunda turma e as vagas são só até sexta-feira. É incrível, porque o profissional da educação, ele não encontra lá na pedagogia, lá na sua formação acadêmica, ferramentas e instruções e dicas e estratégias para organizar o seu tempo, para organizar o seu dia. Saber diferenciar, como você mesmo disse agora, a questão do que é desejo, o que é mandatório, o que eu preciso fazer agora, o que eu posso delegar. E sem esse conhecimento, certamente, se perder do plano estratégico é fácil. Ser esmagado pela demanda de tarefas do dia a dia, que exige uma rotina escolar, nossa, sem dúvida nenhuma, atropela aí o plano e você nem sequer segue a metade, que dirá o plano todo. E aí, Kleber, o que eu queria? Que você dividisse um pouco mais agora do quadrante que você me ensinou na nossa aula. Explica para o pessoal o que é urgente, o que é importante. Fala um pouquinho desse quadrante para a gente poder aplicar aí no dia a dia. Antes de mais nada, tem uma coisa que a gente... Inclusive, eu ouvi uma vez de um professor na FGV, ele falando disso, que não é uma teoria, é uma brincadeira, mas ela é muito verdadeira. Ela diz assim, que a gente muitas vezes é Ivon Saf. O que é Ivon Saf? I-V-A-N-S-A-F. Ivon Saf. Nós temos a irresistível vontade de sair fazendo as coisas. Nossa, adorei isso. Repete, professor, para a gente gravar, como é que é? Ivon Saf. Ivon Saf. Ivon Saf, com F no final. Certo. I de igreja, V de vitória, O, N de navio, S de sapato, A, F, Ivon Saf. Irresistível vontade de sair fazendo. Isso tem muito a ver também com o nosso perfil aqui latino, que é um povo de arregaçar a manga e fazer. Vamos encher laje? Vamos encher laje. A gente faz um churrasco e enche a laje ouvindo lá um pagodinho e vamos embora. É muita boa vontade, mas às vezes é muita transpiração e pouca inspiração, né? Porque o planejamento, você estruturar antes as coisas, é a história do Machado, né? Tinha uma história que diz assim, tinha dois homens cortando lenha
e um deles, toda hora que eu olhava para o lado, via o outro parado. E aí ele propõe para o chefe dele uma disputa, na certeza que ele ia ganhar. Ele falou, olha, eu só vejo ele parado, então eu vou propor uma disputa, quem corta mais lenha no período de 2 horas, alguma coisa assim. Para surpresa dele, no final do teste, o outro ganhou. E aí ele não entendeu, ele achou que foi fraude, ele foi perguntar para o outro, por que você ganhou? Se toda hora que eu olho para você, você está parado. E a resposta do outro foi, não, não é que eu estou parado, eu estou afiando o meu machado. Então, eu trabalho com o machado mais afiado para cortar mais. Então, enquanto ele estava lá desesperado com o machado cego, o outro está mais, deixa eu afiar primeiro, porque quando eu começar a cortar, o desempenho é melhor. Então, a gente precisa, na vida nossa pessoal e na vida de trabalho, e na vida docente, no cenário da escola, afiar primeiro o machado antes de sair cortando, né? Porque aí a gente vai ser mais produtivo. Então, esse quadrante que a Marcélia tocou, ele tem vários modelos na internet, tem várias teorias, mas a essência dele é o seguinte, você tem lá 4 quadrados, né, 4 quadrantes. O primeiro, da tua esquerda, são as coisas importantes. Então, o que está ali é importante. E o que é importante você faz primeiro, né? Você faz imediatamente, assim que a maioria dos teóricos colocam. O quadrante do lado, esse é o quadrante aqui da esquerda, tem um aqui do lado. O do lado, ele é importante, mas ele não é urgente. Então, se ele é importante, mas não é urgente, você se programa para fazer. Né? Então, pensa num quadrante, 2 em cima, 2 quadrados em cima, 2 embaixo. O primeiro aqui é importante e é urgente, você tem que fazer já. O quadrado do lado, ele é importante, mas não é urgente, então você pode se programar para fazer. Quando vai para baixo, o primeiro quadrado aqui da esquerda, ele não é importante, mas tem alguma urgência. Então, se ele não é importante, mas tem alguma urgência, você delega, você faz depois. Aí é uma dor de barriga para muitos líderes que têm dificuldade de delegar, né? Se eu delegar, ele vai ocupar o meu lugar, ele vai aprender, vai fazer melhor, que é um absurdo esse pensamento, porque você só está pronto para assumir subir mais um degrau se você preparar alguém para o teu lugar, né? É verdade. Esse é um pensamento do líder moderno, né? E o último quadrado aqui embaixo, ele não é importante, ele não é urgente. É as coisas que você tem que eliminar. As coisas que você tem que eliminar da tua vida. Então, quando você fala em gestão de tempo, se fosse comparar esse quadrante, depois, se vocês quiserem, a gente manda para vocês, ou quem for participar do curso, a gente vai ter bastante, a gente vai se aprofundar nesse tema lá. Quando você fala de gestão de tempo, é a mesma coisa, tem a tríade do tempo, é separado em coisas importantes, coisas circunstanciais e coisas importantes, urgentes e circunstanciais. Né? Então, às vezes é urgente porque você não fez no momento que era importante. Né? Então, a pessoa não se cuida, não faz lá uma vez por ano o check-up de saúde. Fazer uma vez por ano é importante. Aí a pessoa não faz. Aí descobre alguma coisa. Porque não fez lá, foi 3 anos depois, faz 3 anos que eu não venho fazer exame, doutor. Só que eu encontrei um negocinho aqui. Agora não é mais importante, agora é urgente. E aí tem que correr atrás, é tratamento, é mais dolorido, é mais caro, é mais arriscado. Mesmo. Professora, a gente traz essa reflexão no curso, e eu até disse naquele dia quando a gente teve a aula, o urgente é o que era importante ontem e foi negligenciado. Só que quando ele vira urgente, ele já tem um efeito colateral, ele já tem uma dor, porque antes você não resolveu. Isso é afiar o machado, né, professor? Isso é afiar, é você entender as rotinas do seu dia a dia e encaixar no que é urgente, no que pode ser delegado, o que nem precisava você fazer, porque às vezes, na grande maioria do tempo, se você não tem a clareza, você vai ficar igual um lenhador lá, fazendo de forma mecânica, sem parar para refletir sobre os seus atos, gastando energia muitas vezes em ações que poderiam ser delegadas, em ações que nem deveriam fazer parte, enquanto o importante está sendo o quê? Negligenciado. E é por isso que profissionais da educação precisam ter essa clareza.
precisam ter a clareza no É. dia a dia das suas ações, não é mesmo? E a gente tem que exercitar mais do que nunca essa questão de ser disruptível, né? Esse conceito de disrupção, ele tá na moda hoje, mas ele é antigo, né? Porque quando o Taleb, que é o autor que escreveu o livro Cisne Negro, o que fala a teoria do Cisne Negro? Ela fala disso, né? Que as decisões do homem eram através da observação da natureza, olhando para o passado, observando a natureza, até que apareceu o Cisne Negro. E, mas o cisne era branco, porque agora... Então, assim, as mudanças hoje, elas são emergenciais, né? É o que o Zygmunt Bauman fala, né? Dos tempos líquidos, relacionamentos líquidos. É tudo muito rápido, é tudo feito para durar pouco. Então, cabe a cada um de nós também, como pessoalmente e profissionalmente falando, fazer uma autoavaliação, tá sempre olhando no espelho, né? O espelho é o nosso melhor amigo, porque ele não mente, né? Para ver onde é que a gente pode melhorar, onde a gente precisa romper com dogmas antigos, com crenças que a gente traz desde a infância, que não faz mais sentido. A gente tem que apertar o F5 todo dia, a hora que a gente acorda, né? Verdade. Atualizar a nossa melhor versão. Isso não é mágica, isso não é promessa barata, isso é um trabalho mesmo. A felicidade para a psicologia positiva é uma construção. Ninguém é assim, eu quero ser feliz. Tá, se você quer ser feliz, você vai ter que construir a felicidade. Ela não vai cair de mão beijada no teu colo. Então, e eu estou falando de felicidade porque a pessoa, o ser humano, ele é sistêmico, ele é um todo, ele não é só, né, como a música dos Titãs fala, né, diz pra gente, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né, a gente não quer só saída, a gente quer saída para qualquer parte, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, É a verdade. gente não quer só inteiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então, só que tudo isso exige da gente um trabalho contínuo de autoconhecimento, de todo dia, na hora que acordar, se preocupar em levar para a escola, para onde quer que a gente vá, para o nosso grupo de trabalho, para a nossa equipe, para a nossa coordenação, a nossa melhor versão e tudo isso que a gente está falando aqui, porque isso vai ser cascateado. Nós temos hálito mental, né? Aquilo que a gente emana de pensamento tem eco, né? Se você chega no cume de uma montanha e xinga, o que vai voltar para você é o palavrão que você mesmo emitiu. Então, a vida tem eco, as nossas ações têm eco. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí a gente vai ver, de repente, uma equipe muito parecida com aquilo que a gente sonha, feliz porque está empoderada, porque tem responsabilidade, porque participa das decisões e porque na hora que o bicho pega, no português, né, claro, na hora que o bicho pega, está ali. Olha só, quando você envolve as pessoas para tomar decisões importantes, as pessoas comemoram as vitórias, mas também estão prontas, soldados à disposição para corrigir, para refazer, para né, dar o sangue ali por aquele projeto, porque foi envolvido desde o começo. E linda essa questão do envolvimento. E nessa questão de refletir todos os dias pela manhã e dar um F5, eu vou acrescentar, professor, que no final do dia também, parar e pensar o que eu posso fazer de melhor amanhã, ou o que eu poderia ter feito hoje, mas me prontifico a fazer. O que eu aprendi com essas atitudes de hoje, o que talvez esse erro, porque tem dias que são ruins e tem dias que as coisas não dão certo. E quando não der certo, enxugar as lágrimas e falar, ok, entendi, não deu certo, mas o que eu posso fazer de diferente agora para que amanhã isso dê certo, para que isso nem volte a acontecer mais. Então, dar esse F5 no começo do dia e dar esse F5 no final do dia também é uma forma de você crescer, você conhecer os erros, lá na autorresponsabilidade, né, professor? Perceber os erros como forma de aprender. A gente pode criar uma coisa que tem origem até antiga também, né? Dizem que isso começou com Santo Agostinho, lá
o filósofo, né, e cristão lá atrás, e depois o coaching adaptou, a neurolinguística adaptou, e todo mundo, de alguma forma, adaptou isso. Mas eu acredito muito que é o diário de bordo, né? É quando você, no final do dia, faz uma avaliação daquilo que foi bom e daquilo que não foi, né? O que eu fiz hoje que me torna uma pessoa melhor e que contribuiu positivamente para a minha carreira, para eu enquanto pessoa, e o que eu fiz que não, né? Eu lembro que uma vez, nessa empresa que eu trabalho há 13 anos, eu fui numa área de TI reclamar que a minha máquina estava com problema. E aí, só moleque, né? Imagina, os moleques de TI, tudo moderninho, tudo tal. Eles lá ouvindo música, mascando chiclete, e eu todo preocupado com a máquina sem funcionar. E aí um deles me deu um fora, assim, tipo, só faltou chamar de tio. Tio, é assim mesmo, espera, entra na fila e espera. E aí eu fiquei bravo e eu falei um palavrão muito feio para ele, Uhum. né? Eu errei, porque assim, eles eram terceirizados e eu sou da empresa. E eu dei meio que uma crachazada, assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e à noite eu estava mal em casa, assim, meio para baixo. Tal. Minha mulher falou, o que você tem? Eu falei, acho que eu cometi um erro hoje, meu. Aconteceu assim, assado, um moleque me tratou mal e eu soltei um palavrão lá e ficou todo mundo tenso. E aí, inclusive, uma das pessoas da minha empresa que viu me chamou e falou assim: meu, Kleber, você não é disso, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, perdi a cabeça. Aí eu fiquei pensando, eu preciso me desculpar com aquele rapaz para as coisas voltarem para o lugar. Então, essa autoanálise, essa autorreflexão, esse diário de bordo pode ser isso. Né? O coordenador pedir desculpa para um professor porque foi intransigente, porque foi intolerante, porque não se colocou no lugar dele, porque julgou sem averiguar direito, porque se posicionou só em relação ao aluno, mas não entendeu o lado do professor. Enfim, N motivos onde voltar atrás não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência, porque você põe as coisas no lugar de novo, entendeu? Então, esse diário de bordo, até para pedir perdão, até para ser grato e agradecer a tua equipe. Olha, sou muito grato por vocês existirem, por tudo que vocês fazem, pelo esforço. Às vezes não sai como queria, mas não faltou. E a gente, às vezes, é muito bom em criticar e em apontar deficiências. Eu vi isso uma vez, um processo de coach que eu fiz. Ele falou assim para mim, Kleber, gestor tem muita facilidade em dizer, no feedback, de dizer onde a pessoa não é boa. Mas ele tem mais dificuldade, mas ele tem dificuldade de dizer o que fazer para melhorar aquilo. Ele é muito bom em dizer onde não é bom, Sim. onde a pessoa não é boa. Mas traçar um plano de desenvolvimento com aquela pessoa para que ela melhore aquilo, aí a maioria dos gestores penam, né? Então é algo para a gente também pensar, né? Essa questão do diário de bordo também ajuda a professora, a gente falando de planejamento estratégico, rever, será que o que eu fiz hoje me aproximou da minha meta? Ou será que as minhas ações hoje me distanciaram ainda mais do meu plano? Será que essa semana eu fiz algo que vai de encontro para o meu projeto maior, seja na minha vida pessoal como na minha vida profissional? Porque muitos erros podem ser derivados da falta de reflexão e acompanhamento do planejamento. Não só, a finalização é essa, eu sei onde eu quero chegar, mas durante o trajeto não se revisita um plano, um projeto, que pontos a serem melhorados, que pontos que eu posso fazer, será que eu preciso ainda fazer? De que forma? Não se faz de novo essa revisão do plano, só se exige o final, a concretização. Mas será que você está tendo as ações lá no seu quadrante do que é importante? Você incluiu essa tarefa mínima que te leva àquela meta? Ou você só colocou no planejamento do início do ano e só vai revisar isso na hora de entregar lá no seu prazo final? Isso também é um grande erro, não é, professor? Não revisitar os seus planos? Com certeza, né? Porque assim, quando você revisita, e tem ferramentas que a gente usa e vai usar no curso para isso, você age preventivamente. Hoje em dia é muito comum os profissionais viver apagando incêndio, né? Então, a pessoa é coordenadora, mas quase não exerce,
quase não consegue exercer o papel do coordenador de pensar estrategicamente, de criar relações favoráveis, escola-comunidade, professor-aluno, quase não consegue avançar com os projetos que realmente são incumbência de um coordenador pedagógico, porque vive apagando incêndio. E aí você vai ouvir, isso serve para o coordenador pedagógico, serve para mim, na minha profissão, e para todas as profissões. Mas aí você vai ouvir, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Tinha que fazer porque a coisa estava feia, tal. Mas aí é aquilo que a gente falou lá atrás, virou urgente porque quando era importante talvez não tenha recebido Foi negligenciado. Quando era importante, foi negligenciado. E aí você vive apagando incêndio. Aí, eu ouvi uma vez de um gestor, estou dando exemplos para vocês práticos aqui. Eu trabalhei muito um ano, teve convenção fora de São Paulo, eu fui para a convenção, fui chamado a subir no palco para receber prêmio de melhor profissional da área que eu trabalhava, mas quando veio a hora de receber aumento, mérito, eu não recebi. Aí eu ouvi do meu chefe assim, você ganhou, eu te pago para jogar futebol, e você ganhou medalha de ouro nadando. Tipo assim, você não está fazendo o que você tem que fazer. Você está fazendo muito bem outras funções. Mas eu não estou fazendo a função de coordenador, mas eu apago o fogueiro o tempo todo. Caiu em mim, eu resolvo. Tá, então, ok. É importante. Mas você não está fazendo aquilo que é esperado do teu papel, entendeu? Isso, o professor, isso que você disse é muito importante. Para quem chegou agora na live, talvez não tenha pego do início, ele está dizendo assim, das aulas que a gente vai ver mais no curso, com mais propriedade, essas ferramentas e outras, no curso Método Rápido de Gestão de Tempo Diária, pela Midas, o link está lá na bio do nosso Instagram, tem uma aula especial do professor Kleber sobre esse planejamento estratégico, com muitas outras ferramentas, entre outros conteúdos do curso. Também teremos o professor Kleber ao vivo em encontro único para quem estiver aí dentro do curso, que as vagas encerram nesta sexta-feira. Por quê, professor? O tempo é o artigo mais precioso que nós temos. Você mencionou isso essa noite. O tempo não tem como ser pago, comprado, nem recuperado. Então, qualquer investimento que você faça nessa área, que vai te trazer ferramentas para você se organizar, ser mais produtivo e ter foco, como é a intenção do nosso curso, é imensurável, porque o tempo é a única coisa que você não tem como recuperar, não é, professor? E não exige, de novo, né? A gente ouve, e aí, muitas críticas no mercado em relação a várias teorias. Tem pessoas que, e eu falo assim, tem profissional bom e profissional ruim em todas as profissões, né? Em todas, sem exceção. Né? Tem aqueles que realmente fazem com amor, com prazer, com dedicação, e tem aqueles que não. Toda ferramenta que te ajuda na gestão do teu dia a dia profissional e pessoal, porque a maioria delas é adaptável para a vida pessoal, antes de tudo ela vai te dar um ganho de autoconhecimento. Não é mágica, né? Não é isso. Eu, Kleber, não acredito nisso. Né? Para quem chegou depois, como você falou, as minhas formações é coach, é psicologia positiva, mas também é neuroeducação, mas também é filosofia, mas também é psicologia analítica e junguiana. Então, assim, é muito pé no chão, porque muitas vezes você fala do processo de coaching, a pessoa fala, mas o mercado está infestado de coaching. Ou então, psicologia positiva, quem não conhece, pensa que é um tema assim, é só o lado bom da vida. Muito pelo contrário. A gente mostra que se você não seguir, não desenvolver autoconhecimento, as forças pessoais, as forças do caráter, praticar virtudes, em se esmerar em ser uma pessoa melhor a cada dia, a felicidade fica cada dia mais distante de você. Não tem receita pronta, não. Não tem processo de coach que dê jeito. Não tem terapia nenhuma que dê jeito se você não tem a autorresponsabilidade em relação ao seu compromisso. Então, por isso que é muito importante tudo que a gente vai apresentar no curso, na aula inicial, e vocês depois vão continuar, porque a gente está falando de tudo isso, de autoconhecimento, de se esmerar. Linda, linda.
Tem uma imagem na internet, chama Self-Made Man, que é o homem se lapidando, assim. É uma obra, né, uma estátua do homem, a representatividade do homem se lapidando. Por quê? Não é um artista que vai lapidar a gente. Lindo. Não são pessoas que a gente acha que está muito acima da gente, moralmente falando, intelectualmente falando. Não é um guru mágico que vai resolver nossa vida. Essas pessoas vão trazer conhecimento, vão trazer pitadas de conhecimento, vão trazer, muitas vezes, um despertar. Quem olha para dentro desperta. Exatamente. Né? Quem olha para fora, quem olha para fora aprende, descobre, coisas nesse sentido. Quem olha para dentro desperta. Então, o processo de despertar é que é importante. Por isso, a gente está dizendo aqui que todas as ferramentas que a gente vai usar no curso, de produtividade, de estruturação das metas, vai trazer esse autoconhecimento e esse ganho pessoal e profissional. A ideia é essa. Kleber, foi incrível o nosso bate-papo, mas o nosso tempo está encerrando aqui. Tem assunto pra caramba, a gente vai conversar novamente. E se você aceitar o meu convite, mais vezes você vai vir aqui, viu? Se você gostou da experiência e quiser repetir, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, a você. Muito obrigada. Esqueci o nome da Carol. É um prazer. De novo, não tem receita pronta. Quem sou eu para isso? A vida não é tão simples assim para a gente achar que resolve tudo num passe de mágica. Isso traz para a gente mais responsabilidade ainda, porque se a gente não correr atrás, a gente vai ficando obsoleto, né? O tempo é implacável, né? Caetano Veloso diz isso na música Tempo, 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 Tempo. Quem não ouviu, ouve lá. Tempo, 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 que o Caetano gravou, outras pessoas interpretaram. É o Senhor do Destino, né? Então, a gente precisa se adequar a tanta mudança para viver melhor. E por último, tá? Último recado. Sim. Quando a gente faz o que gosta e se prepara para fazer, a gente consome menos energia de nós próprios, assim, menos energia do cérebro, menos energia. E aí a gente vai viver melhor, porque vai ter pique para outras coisas. Porque a vida está mais ou menos encaixado no universo que a gente faz conspirar ao nosso favor. É isso. Excelente. Kleber, os últimos recadinhos. Então, eu vou colocar no grupo do Telegram o seu blog, depois você me passa novamente para eu colocar no nosso canal do Telegram. Para quem não faz parte, lá no link da bio do nosso Instagram, tem um link para vocês entrarem, a gente traz dicas diárias. Vou colocar essa música que o professor indicou aqui, vou trazer também lá no Telegram o blog com os estudos e as lindas palavras que o professor tem aí para dividir com a gente. E o link da bio também, para o curso Método Rápido de Gestão de Tempo Diária, onde o Kleber vai dar mais ferramentas e mais estratégias para nos ajudar aí no dia a dia. Gente, obrigado, viu, professor? Gratidão por essa noite, por esse encontro. Até o próximo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.